Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Já para aqui para mais um Forex Call, análise semanal. Vamos para análise, estudo aqui, principais ativos do Forex, pares de moeda, para 4 de fevereiro, primeira semaninha quente, semana forte, grandes emoções tivemos na semana de fevereiro, começando aí por definição da taxa de juros nos Estados Unidos e depois para dar mais uma agitada, sexta-feira teve o payroll, um dos principais indicadores nos Estados Unidos que movimentou muito todos os ativos e moedas. Feito? Não se esqueçam aí de olhar também a descrição do vídeo, quem quiser mais informações sobre imposto de Forex. Análise começando aqui pelo EURUSD. Vamos ver o que esperar para a semana, tá? Ponto direto ao ponto no EURUSD, o que esperar na semaninha, moedinha do euro. Primeiro, só vamos bater o olho aqui nos indicadores médios apontando para baixo. A análise ainda não está numa região de sobrevendido, né? Quase se aproximando para a região dos 30, uma proporção razoável aqui de velas para a galera que gosta de probabilidade. Estamos bem misto, porque se a gente olhar no gráfico a gente vê que as velas também tivemos momentos de lateralização, ou seja, pouca impulsão, então isso aqui acaba movimentando um pouco também. E para finalizar, o estocástico está aqui, ó, o estocástico está lateralizado, aguardando algum momento de explosão aqui também, uma região próxima de níveis de sobrevenda, tá? Dois osciladores, bacana, médios apontando para baixo. Vamos para o price action então. Bom, analisando aqui o EURUSD, começando só para pegar um contexto de gráfico diário. Vamos lá aqui no gráfico diário, seguimos aí na movimentação, preço tocando essa famosa LTA, que é extensa, e o preço trabalhando nessa região. Olha como está fazendo esse movimento corretivo forte, né? Perdeu, fez o teste aqui da LTA, muito bacana, quase deu uma vendida aqui nesse order block formado por uma supply muito interessante aqui de entrada, mas como falei semana passada, é difícil pegar esses movimentos, né? Mas o interesse ainda aqui, ó, o interesse ainda está neste ponto, mas o nosso foco está aqui, no que está acontecendo neste detalhe. Esse aqui é uma região onde a gente tem uma região de demanda, essa demanda provavelmente ela está na H4, no H1, vamos dar uma refinada, mas pensando nos movimentos, né, que a gente tem esse movimento aqui, dessa ruptura de estrutura, o preço está fazendo uma mitigação bacana, tá? Aquela mitigação, aquela correção, né, muito lenta, que está numa fase de acumulação e acontece muito quando a gente tem um canal, já desenhei esse canal várias vezes, se esse canal for rompido, ele vai romper com força fazendo este movimento, tá? Então, para esse X é isso que a gente vê. O canal, ele vai fazer esse movimento. Estamos numa região de definição forte aqui, numa região de 50% lá de 2 pontos tem lá embaixo. Então, por enquanto, para o gráfico diário é complicado ainda pensar em compras seguras, né? Porque a compra está nessa região aqui. Nessa região aqui, estamos numa região de venda de diário. Então, a gente precisa refinar, olhar um pouquinho mais no detalhe o que tem aqui dentro para ver se dá para fazer uma compra ou não nesta região. Vamos lá pelo gráfico de H4. Ó, pelo gráfico de H4 deixou esse fair value gap aqui, foi fechado várias vezes, deixou aqui um order block e aí temos oportunidades, né? Deu oportunidades de compra nessa região que tu fez o toque, mas vejo que ele foi já ignorado nessa região. Vamos dar um zoom aqui, vamos dar um zoom nesta região. Ó. Então, uma marcação que já estava há dias aqui, esse order block nesta região, e dentro desse fair value gap está aqui, ó, numa relação, o preço ele chegou nesse ponto de compra, até poderia ser refinado a sua entrada pelo H1, tá? Mas veja como o preço ele não vem formando um movimento de tendência, né? Ó, tá fazendo, depois ele faz um topo mais alto, depois ele faz um topo mais baixo, que é complicado, tá? A gente vê que o preço está lateralizado. Mas porém, se a gente pelo refinar no H4 para o H1, poderia ter dado uma entrada aqui, né? Ficando uma saída nessa região que seria curta, tá? E aqui nesse dia a gente tem sexta-feira, a gente tem o payroll que derrubou todos as moedas, né, que estão contra o dólar, né? Então elas sofreram muito com o payroll, essa que foi a batida da notícia, tá? Mas pensando pelas regiões que a gente tem aqui, sim, tá? Seria regiões para pegar este movimento aqui, deste ponto, tá? Até o ponto que a gente tem lá embaixo, né? Estamos acima, ó, dos 50%. Então nessa região ainda a gente daria para pensar que é uma região de interesse e os principais de interesse de venda nessa região. Mas como eu falei semana passada, para a gente vender aqui o preço tem que chegar lá, né? Então essa região sim é uma região possível de compra com stop abaixo do order block, para ver se ele vem no mínimo testar essa regiãozinha aqui deste ponto, que eu vou estender agora no gráfico, ou então a gente vai buscar essas regiões aqui em cima, porque aqui é 100%, é topo, a gente não vai comprar aqui em cima, né? A gente vai pensar em vender ou sair de posições. Então aqui eu vou estender essa posiçãozinha aqui,
interesses de alvo. E toda essa região, ó, deste ponto a este ponto aqui, nós temos 50%. Então, o que eu estava dizendo que abaixo desse 50% a gente vai pensar em compra. Tá? Então, aqui está assim numa região pensando, dá para se pensar em compras para sair no mínimo ou 50 ou sair aqui nesse outro ponto de interesse, que já é mais distante, né? Muito, muito mais, não. Mas fazendo compras aqui com stop bem abaixo do order block ou lá no fundo, a gente tem em torno de 30 pips para buscar 300, 1 para 10 ou 5 para 1 aqui nesta região aqui. Eu acho que é mais fácil de sair nessa região aqui do que lá em cima, né? Mesmo se tiver sangue frio. Então pelo H4 a gente tem isso daí e vamos olhar pelo H1 que também está nos sinalizando. Ó como no H1, olha como é que foi a batida aqui. Vamos olhar o horário, ó, 10h30, tá vendo? Ó, 10h30, confirmando que o payroll. Então isso aqui foi payroll, foi notícia. E olha só o que essa notícia fez. Se o dólar tiver enfraquecido, né? Perdão, o euro tiver enfraquecido, né? Ou seja, o mercado está caindo. Essa barra aqui vai induzir, né? A gente, tem que vender agora, vou ter que vender, que o mercado vai fazer isso. Pode ser que sim, mas se a gente olhar o histórico de todos os fair value gap que aparecem, principalmente esses assim, olha ali, ó, esses batida bem forte, né? Veja como eles sempre são fechados, né? Porque o FGV, isso aqui é um gap, né? É um desbalanceamento, é um momento do força. Então aqui a gente tem uma possível, embora ele venha induzir o pessoal, ó, vamos vender, pessoal, vamos vender porque o preço vai cair mais. Mas já caiu demais, né? Ó, já vendeu, caiu demais, tá? Caiu demais. Por isso que eu acho que mesmo se testar aqui, ó, se fez a compra nessa região aqui, tomou stop e depois fez a compra nessa região aqui, ainda tá no trade, chegou o preço de novo nessa região aqui, ainda não tomou, pode ter tomado um stop nessa região, tá? Mas se fizer uma compra de novo com stop aqui embaixo, aqui uma compra com um stop aqui embaixo, a gente ainda tem chance do preço vir, no mínimo, fechar esse gap até essa região aqui. Então, este ponto aqui é um bom ponto de saída numa venda, né, de um TP, por conta desse baita gap que a gente tem aqui, mas já num tempo menor, tá? Eu tô num M30, tá? No H1 será que aparece ele também? Aparece também, então se mantém, tá? Aqui praticamente a gente tá dentro do caixotão aqui, ó, dentro desse caixote. Já foi fechado, né? Eu poderia até esconder ele já, porque esse fair value gap aqui do H1 já foi consumido, ó. Tá vendo, ó? Tava dizendo, ó. Deixou o gap nessa região aqui, tá? Olha pra lá. Aí a gente vai correr com o gráfico, corre, e ele começa a ser fechado, ó. Não é que fechou? Então, a grande probabilidade agora de o preço ele vir, retestar e fechar esse cara aqui para dar mais força para ele funcionar para baixo, tá? Então, por isso, momentos de compra, momento de compra na H4, H1, mas aí é para saída, tá? Para fechar aqui ou para fechar aqui. Bom interesse. Vamos pensar no longo prazo. Longo prazo, vamos olhar de novo no diário aqui. Olha o que acontece no longo prazo do diário. Temos aqui alguns pontos, né? No interesse, fazendo marcação, tá? E o preço fazendo essa mitigação. Então, a referência ainda está dentro dessa referência, o preço está retornando para uma região aqui de desconto, né? Ou seja, para comprar barato. Então, também está induzindo bastante o preço para a gente pensar em comprar aqui uma retomada do preço até este nível aqui. Vai acontecer, mas vai demorar, tá? Mas essa correção tá bem leve, ó. Pelo price action, tá com uma cara forte de banderola de alta para o longo prazo, tá? Então, esse longo prazo aponta para compra. Vamos pensar pegar referências, né, de preço que nos dê sinais para compra, né, entre regiões do preço ou então nos pontos de interesse, ó. Olha só esses baita pontos de interesse aqui que está sinalizando. Ou então esse fundo aqui com stop lá abaixo deste fundo é um bom sinal para uma compra de longo prazo. Beleza, pessoal? Análise aí para a semana do EURUSD. Acompanhem na sequência os próximos ativos.